Oi, 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 sejam todos muito bem-vindos ao podcast Educação Parental na Prática. Eu sou a Aline Sestaroli, host nesse podcast e idealizadora da Educação Encorajadora, um movimento que acredita na construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais e profissionais da infância. Na terceira temporada aqui, toda semana eu estarei com uma convidada especial para falarmos sobre como elas têm levado a educação encorajadora para a sua prática, seja na relação com seus próprios filhos, seja encorajando pais e fortalecendo outras famílias. Se você está chegando por aqui agora, já aproveite para nos seguir e assim você não perde nenhum conteúdo. E no episódio de hoje, eu vou bater um papo com a Jaqueline Santos, que é pedagoga, mãe de duas, educadora parental, facilitadora do programa Encorajando Pais. Jaque, um dente de leão. Seja muito bem-vinda, Jaque. Oi, muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui compartilhando um pouquinho do meu trabalho, da minha experiência, é um privilégio. Obrigada pelo convite, obrigada. É sempre um prazer poder bater um papo com as alunas, né, ver como vocês já estão levando a educação parental para a prática e sendo agentes de transformação na vida das famílias, né. Então é um prazer te receber aqui também e poder contribuir com quem está nos ouvindo, nos assistindo, para que possam conhecer esse movimento e se encorajarem a vir fazer parte também, né. Jaque, eu sempre gosto de começar os nossos episódios aqui perguntando para os convidados como que a educação parental chegou para você. Conta um pouquinho a sua história. Olha, para mim, vem de muito tempo atrás. Quando eu era bem pequenininha lá na pré-escola, eu já queria ser professora. Tinha professora que eu admirava muito, gostava muito dela e sempre com essa ideia, né, de: "Ai, quero ser professora". E aí foi passando o tempo, fui um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, até decidi me formar em pedagogia, né, então fiz pedagogia, comecei a atuar em sala de aula. Só que nessa época, eu ainda solteira, né, eu achava que tinha alguma coisa errada ali, né, porque eu acabei caindo numa escola de educação tradicional, e eu não conseguia colocar os valores que eu acreditava em prática, né, e dia após dia fui buscando outras maneiras de lidar com a criança, outras maneiras de ensinar. Foi quando eu descobri ali, pesquisando sobre disciplina positiva, fiz um curso sobre disciplina positiva, conseguia colocar um pouquinho ali, né, do toque, dessa narrativa ali no meu dia a dia com as crianças. E aí, dado o momento da vida, formando uma família aí, decidimos ter filhos. E aí eu dei uma pequena pausa na sala de aula e fui atuar em uma outra empresa também, que na área de educação. Eu mexia mais com redes sociais, mídias sociais, mas ainda assim atuando com educação. E ali era muito interessante, porque eu atuava diretamente com os professores, com os adultos, né? Então, ali eu fiquei um pouco mais próxima, falei que legal, né? Agora eu consigo ir nos adultos, né? Que eu sempre via que a criança, ela era muito criativa, era muito cheia de vontade de aprender, e a gente só precisava ir ali e mediar o conhecimento. Porém, a gente tinha o outro lado, né? Que são os pais que, com suas crenças, com suas práticas, acabavam não sabendo muito bem como lidar com aquelas crianças. Então, quando eu consegui chegar naquela empresa que eu trabalhava com os adultos, com os professores, já comecei a achar que o caminho já estava mais ou menos do jeito que eu queria. Uhum. Nesse meio tempo, eu fiz um outro curso de extensão na parentalidade, né, e comecei a atuar atendendo como educadora parental algumas famílias. Lá em 2022, já tinha a minha primeira filha, ela tinha acabado de nascer, tinha alguns meses.
atendi algumas famílias, fazia alguns atendimentos e ainda trabalhava nesta outra empresa com os professores. E ainda estava faltando alguma coisa, né? No final de 2022, minha segunda filha nasceu e eu dei uma paradinha nas atividades para ser mais mãe, né? E em 2023 encontrei a formação de facilitadores do programa Encorajando Pais e me encantei. Parece que ali eu encontrei o meu lugar. Fiquei muito feliz quando eu comecei a estudar, porém fui muito devagarzinho, porque mãe de duas, dona Duas de casa, pequenas ainda, né? duas pequenas, trabalhava na outra empresa e estudava ali nos momentos que dava à noite, de madrugada, de manhã, estudando. Confesso que eu demorei um pouquinho para finalizar o curso, eu terminei em março desse ano, mas fui devagarzinho, fui estudando, fui absorvendo os conteúdos, fui lendo um livro aqui e ali. E chegamos aqui em 2024. No começo do ano eu me desliguei da empresa que eu trabalhava. As minhas duas meninas hoje estão na escola, então aí eu falei, agora é hora de atuar. Peguei, finalizei o curso, retomei várias aulas que eu achei que ficaram pendentes. Agora eu vou aprender direitinho e vou colocar em prática. Então, foi aí que eu encontrei a oportunidade de me jogar, né? Colocar aí para o mundo tudo que tinha dentro de mim que eu precisava transbordar, né, para as pessoas, tudo isso que eu acreditava. Então, bem resumidamente, assim, foi essa Então, minha. desde março, quando você finalizou a formação, que você começou a atender como educadora parental dentro da educação encorajadora e facilitadora do programa Encorajando Pais. Isso. Logo que eu finalizei o curso, as pessoas já me conheciam como educadora, né, nessa área já tinham esse conhecimento, e logo de cara, eu conversando com um conhecido meu, ele já foi me falando, então me dá umas dicas aqui e ali, tá acontecendo isso em casa. Aí eu, sim, ele, nossa, mas que legal, você atende? Eu falei, tô atendendo, eu atendo. E ali também nossa amizade foi também crescendo, fortalecendo, né? Conheci a família e ali mesmo eu comecei a atender a família dele como facilitadora e assim foi um processo muito muito gostoso, muito bonito. A gente deu uma pausinha nas férias e logo menos estaremos finalizando o atendimento. E foi muito legal porque ele deu muito feedback assim positivo. E olha que eles já tinham essa bagagem, né? E foi muito feedback positivo de como ter esse conhecimento em si mesmo, esse autoconhecimento e o conhecimento de como que funciona ali a cabecinha das crianças, dos adolescentes, é essencial para praticar de forma acertada, de forma mais consciente, né, de colocar em prática o que a gente aprende aí com as ferramentas no dia a dia. Então, o feedback que eles me dão até hoje é de muito mais afeto, muito mais amor, muito mais positividade, muito mais amor, harmonia assim na relação da família, né? Então, logo de cara já consegui atuar aí com uma família muito querida. E depois, né, mais uma vez, consegui mais uma família, né, conversando, levando, né, o que eu conheço, conversando com as pessoas. Outra família viu essa necessidade. A gente está um pouquinho da metade para frente do processo. E é muito gostoso de ver que cada família tem ali suas peculiaridades, né? Então, é muito gostoso da gente traçar metas, da gente traçar pequenos passos. É muito gostoso de ver esse processo acontecendo na vida das famílias. Eu me sinto assim muito grata, muito feliz. E eu sinto que esse é um propósito que me deixa muito satisfeita em realizar. Né? Fico muito feliz por isso. É muito bacana, né, já que a gente poder
ser esse canal de transformação, né, esse agente de transformação na vida das famílias e perceber, eu falo muito isso para vocês nas aulas e para os pais nos atendimentos, que às vezes são pequenos ajustes, né. Muitas vezes a gente acha que tem que ser uma transformação completa, né, ou que, a gente recebe muitos pais que já estão totalmente desencorajados, perdidos ali, sem saber como lidar, como agir, acham que a relação com os filhos, principalmente esses filhos maiores, né, entrando na adolescência ou já na adolescência, acham que não tem mais solução, né, que estão totalmente desconectados. E às vezes pequenas orientações, assim, pequenos ajustes que, a gente leva dessa educação encorajadora, né, desse olhar de focar na conexão, de trazer esse engajamento para a família, participar os filhos ali mais ativamente, né, dividindo, exercendo essa liderança, junto com a criança, com o adolescente, né, nesse equilíbrio entre a conexão e os limites, o quanto esses pequenos ajustes já geram grandes transformações na vida deles, no cotidiano deles, e é muito prazeroso mesmo, né, a gente vê o quanto esse propósito, esse nosso trabalho, porque ele não para só ali naquela família, né, quando a gente fala dessa, quebrar esses ciclos da educação, de uma educação punitiva, autoritária, né, esses pais que se encorajam, conseguem ter mais recursos, mais ferramentas, um conhecimento que vai fazer a diferença na sua relação, na vida dos seus filhos, então pais encorajados criam filhos encorajados. Esses filhos encorajados crescem, se tornam adultos confiantes, capazes de contribuírem com essa construção de um mundo melhor. Então, é esse ciclo, né, que nós vamos contribuindo com a nossa parte, sempre entendendo que é um processo de parceria com a família, né. Nós, enquanto profissionais, não fazemos nada sozinhos. Então, os pais precisam assumir essa responsabilidade pela liderança da família, para que despertem o potencial dos seus filhos, né. E me conta aqui um pouquinho, assim, da sua prática, você falou que tem feito um projeto voluntário, né, num parque da sua cidade, me conta um pouquinho sobre isso. Para o pessoal se localizar, eu sou de São Paulo, Zona Sul, capital. E aí, conversando com a administradora do parque, eu fui trazer para ela a ideia, né? Eu estava pensando em fazer exercícios lá, né? Super assim, né? Fazer exercícios aqui, tem uns grupos, né? Que fazem exercícios, e de senhorinhas. Eu falei, gente, se eu conversar com ela e de repente me voluntariar para levar adiante, né, para grupos que de repente nem nunca ouviram falar, né, desse caminho tão bonito que é da educação respeitosa, com essas pessoas que já são avós, que já são bisavós. E aí a gente combinou que eu ia fazer uma palestra lá nas férias, divulgamos, fiz a palestra, foi bastante gente, mas naquele dia ninguém, assim, foi exatamente o público que é hoje, né? Então foi só, assim, acho que foi um ouvindo falar, aí depois, em outro momento, fiz uma outra mini palestra para um grupo de atividades, aí eu acho que foi mais efetivo, né? Porque um manda o zap para o outro, foram falando, e aí no terceiro momento, eu falei com esse mesmo grupo de atividades físicas matinais durante a semana, eu falei, estou começando o projeto aqui dia tal, ai, meu netinho, não se preocupa, é 20 minutos que a gente vai ficar aqui conversando. Aí, né, já fiz a atividade das 3 listas ali rapidinho, né, não tinha recursos, eu falei rapidamente, aí eles já ficaram até meio emocionados, né, na última parte, realmente, né, precisa, né, vem aquela
aquela crença, né? Ah, as crianças precisam respeitar. Ah, as crianças de hoje não sei o quê, estão muito perdidas, e os adolescentes é assim. E a gente precisa aprender a lidar, porque essas crianças, esses adolescentes estão na nossa vida. Eu tô aqui para ajudar vocês nesse caminho, segurar a mão de vocês, a gente conversar, encontrar formas, formas mais harmoniosas de lidar com a família, caminhos de falar com seus filhos, né? Às vezes tem um conflito ali com os filhos e tudo melhora. Quando a gente começa a estudar, melhora só com as crianças, melhora com o filho, melhora com o marido, né? Que são mais senhoras que estão lá, né? Vai melhorar com o marido, então tudo vai melhorando, porque a gente vai se conhecendo, vai conhecendo o outro, vai conhecendo a criança e aí tudo vai se conectando. Então, passinho por passinho, tudo vai melhorando. E aí hoje eu encontro esse grupo 3 vezes por semana, e 20, 30 minutinhos, às vezes tem umas senhorinhas que ficam conversando e a gente vai conversando indo embora, né? Que senão... e elas trazem muitas, assim, questões de violências físicas mesmo, que os filhos delas praticam, a angústia que elas têm. Eu fico feliz, assim, emocionada de ver como elas se preocupam com isso, né? Essa quebra de paradigmas do educar, né? Então, elas se preocupam realmente com isso. Elas estão lá firmes e fortes para escutar 3 vezes por semana e para compartilhar e para desabafar. E aí, às vezes, conforme a demanda, eu vou colocando alguma prática, vou colocando alguma ferramenta, vou colocando alguma lição de casa. Aí eu vou lá no grupo e falo assim: vocês estão fazendo o que eu pedi? Ah, tamo. Ai, não entendi. Ai, Pro, explica de novo. Pro, chama de Pro. E aí, nessa jornada, elas vão clareando, elas vão contando feedback, elas vão se desligando de crenças antigas, e é um processo, assim, muito bonito de se ver, né? Eu me sinto muito feliz de estar lá com elas, e não tem prazo para terminar, né? É um encontro aí que só Deus sabe quando vai terminar. Espero que eu tenha muitas oportunidades de conversar com essas pessoinhas maravilhosas que estão aí de coração e mente abertas para escutar um pouquinho da educação respeitosa. O Fanny, liga o microfone. Meu microfone desligou. Muito legal, porque às vezes são situações ou ambientes que os profissionais que estão aqui nos assistindo nem imaginam, nem pensam nessa possibilidade, né, de levar a educação parental para um parque, né, para um grupo de idosas que estão fazendo atividade física ali. E o quanto você tem contribuído com a vida dessas famílias. De repente, o que você faz ali é um projeto social, né, não tem um retorno financeiro direto, mas, a partir desse movimento, a indicação pode vir, né. Então, às vezes, essa avó não vai te contratar para passar pelo programa Encorajando Pais, mas ela vai indicar o filho, né, para que o filho venha, para que esse filho que tenha ali o pai, a mãe dessa criança, venha te contratar, venha procurar pelo seu trabalho. Então, eu acho que são todas as formas de semear, né, de espalhar essa sementinha de encorajamento para as famílias, e que eu fico imaginando essa oportunidade riquíssima que essas senhoras e que você também tem, né, para conhecer, porque tudo isso é ganho de experiências, é saber quais são essas dificuldades que as famílias estão enfrentando hoje, né, o que está acontecendo com elas, e que você, com o seu conhecimento, você pode contribuir. Isso é muito bacana, assim, muito, e que bacana que essa administradora aí do parque abriu esse espaço para você, né, deu essa oportunidade para que 3 vezes por semana você estivesse ali e fizesse esse trabalho, que pelo que você disse, tem sido muito positivo para você também,
né, você tem aprendido muito ali com elas, né. E o que mais você tem que a gente pode trazer aqui para quem está nos ouvindo, dessa educação parental na prática, né, o que mais você gostaria de compartilhar do seu movimento, do seu trabalho, uma mensagem para deixar aqui para os pais, para os profissionais? Olha, eu queria compartilhar aqui também que eu fui muito pro mundo quando eu terminei o curso, e aí eu fiz um brainstorm de ideias de como que eu poderia atuar. Hum, Uma ideia que abriu bastante portas para mim foi pegar os telefones de todas as escolas da região, né, então eu tô começando aqui na região, né, isso eu falo em maio, né, abril, maio, ó, vamos pegar a linha temporal. Terminei hum, a formação em março e abril eu já comecei a, né, me, me empoderar de ideias, né? O que, que eu posso fazer agora? Onde eu posso ir? O que, que eu posso fazer? Em maio eu liguei em diversas escolas da região, conversei com a coordenação, conversei com a diretoria, fiz a apresentação do meu trabalho, o que, que eu fiz, quais minhas formações, e aí eu ofereci para elas uma palestra gratuita para os pais, ou formação, né, ajuda na formação dos professores, como eu sou pedagoga, eu posso dar formação, uhum. educadora da disciplina positiva, também posso dar formação para professores, e fui aí ligando para todo mundo, né, falando do meu trabalho, falei, olha, aqui, né, é um espaço que eu vou contribuir com a escola, e aí, né, no final, eu divulgo o meu trabalho, né, eu divulgo meus atendimentos, minhas consultorias, e incrível, assim, que eu não tinha, assim, vai dar certo, vai dar errado, eu falei, só vou. Eu tive, assim, muito feedback positivo, fiz reunião com uma coordenadora já em maio, e ela está interessada, só que como estava já no finalzinho do semestre, ela já jogou para esse semestre, e a gente vai ter uma outra reunião agora, né, no início de setembro. Ela já me chamou, já se interessou pelas palestras, já se interessou em fazer um grupo na escola, né, um grupo de pais na escola. Aí outras escolas a gente foi conversando, foi alinhando. No começo do semestre, eu já fiz uma palestra para pais, né, 2 grupos de pais, né, na mesma escola, no MF, e também fiz uma formação de professores numa EMEI, e aí essa coordenadora da EMEI, ela me indicou para uma escola que fornece cursos e formações, e sábado agora eu vou nessa escola para conversar com a coordenadora dessa escola, que fornece grupos, formações para outros professores, palestras para outras escolas, e vou falar sobre o meu trabalho, vai ter uma apresentação ali de alguns profissionais, que ela quer formar um grupo multidisciplinar, né? Uhum. Então, eu fui para esse caminho, assim, eu falei, eu vou para a escola porque eu conheço o corpo docente, eu sei como conversar, eu, né, já tive em chão de escola, eu sei como é. Eu sei quais são os desafios que a escola enfrenta, né? Que muitas vezes é falta de conexão com essa família. Então, eu vou neles, né? Vou entender o que eles precisam, vou alinhar o que eles precisam que eu faça, vou pegar toda a minha bagagem e vou montar ali atendimentos para cada um. E é dessa maneira que eu tenho feito, né? Por enquanto, eu ainda estou plantando. Então, eu estou Sim. plantando, ainda tenho ido em escolas, estou esperando algumas me retornarem. Então, esse é um caminho que, a princípio, já que está fazendo uma palestra gratuita aqui, uma palestra gratuita ali, cada palestra que eu faço, eu estudo, eu aprendo um pouco mais, eu troco muita experiência, seja com pais, mães, professores, e ali já vem mais aprendizado, né? Aprendizado para mim, aprendizado para as pessoas, né? E essa confiança que as pessoas vão tendo em mim, né? Porque a escola que eu fiz lá no EMI, que eu fiz a palestra para os professores, eles já querem fazer outra na outra jornada pedagógica. Aquela que eu fiz para os pais, eles querem outro momento agora em setembro.
Então eu tô caminhando nesse sentido, de buscar outras maneiras, né. Fora Hum. isso, eu também tenho trabalhado nas minhas redes sociais, né, que a gente sabe que é um meio muito bom hoje da gente alcançar as pessoas, né. Então, tem a parte gratuita, né, que eu vou lá, ponho um conteúdo, estudei um livro, vou, faço uma citação, faço um trabalho em cima de um livro. Vi uma aula, já vou, faço algum post informativo, né? E por aí vai, né? Então, essa tem sido a minha caminhada, tem sido assim devagarzinho, Hum. mas estou caminhando rumo a transbordar, né? Jogar para o mundo, né? Essa educação que a gente acredita que é o caminho de. Eu acho que é o caminho do afeto, né? A gente encontrar esse caminho de conexão e afeto que as famílias estão com sede de ouvir, né? Estão precisam ouvir, precisam de um norte. As famílias às vezes estão confusas, não sabem muito bem por onde ir. E a gente está aqui para mostrar esse caminho, para ajudar, para segurar na mão, né? De verdade, às vezes, segurar na mão e ajudar a caminhar. Sim, essa parceria mesmo que nós temos com eles, né, estabelecer com essas famílias para, eu falo que nós enquanto profissionais temos um conhecimento, e os pais têm os dilemas, os desafios, então essa parceria de poder oferecer a eles, transbordar para eles aquilo que a gente tem, para contribuir para o sucesso, para o fortalecimento dessa família, né. E te ouvindo aí, falando, contando um pouquinho do seu movimento, Jaque, eu fico muito feliz, assim, de ver, esse seu movimento e te ouvir aqui me enche de orgulho, assim, por quê? Não, muitas vezes as pessoas acham que é só fazer um curso e sair divulgando, assim, fazer um post no Instagram, agenda aberta, né. E esperar que as famílias venham ao bater na sua porta e loucamente quero marcar uma sessão com você, né. E não é assim que funciona, né. A gente precisa estar em movimento, né, precisa entrar para a arena, como eu tenho dito, né, e isso eu sempre acreditei, a gente precisa construir a nossa carreira profissional. Muitas vezes a gente tem ainda uma mentalidade de, eu vejo isso muito quem é pedagogo, né, quem vem de um CLT, por exemplo, que você tem ali a carteira assinada e o seu trabalho e faz aquilo que alguém está mandando, independente do seu movimento, você recebe, né. Quando a gente vem para um empreendedorismo, né, e ter essa mentalidade de uma empresária, olha, eu tenho um conhecimento, e esse meu conhecimento, e eu tenho uma profissão que é a educação parental, então eu sou educadora parental, e a partir disso eu sou dona do meu negócio, né. Eu sou uma empresária, uma empreendedora. E para que as coisas aconteçam, eu preciso ir atrás dos meus clientes, dos espaços, então, grupos de networking, fazer esses movimentos, que é isso que você tem feito, para construir uma autoridade. Então, eu comecei muito fazendo palestras gratuitas, indo participar de eventos gratuitos em que eu me oferecia para estar ali, ou às vezes eu pagava para estar ali, mas para receber aquele conhecimento ou aquela experiência. Então, é uma construção, né, e você está nesse caminho, né, com essa consistência, buscando essas oportunidades, as coisas vão acontecendo e já estão acontecendo, né. Se a gente falar em nem 6 meses aí, né, de quando você se formou para todo esse movimento que você já tem feito, essas palestras, os atendimentos, né, tudo mais, isso eh, vai estruturando. Às vezes a gente passa, eu enquanto psicóloga, passei 5 anos na faculdade, saí da faculdade, comecei a trabalhar recebendo R$ 7 por atendimento e achava que estava tudo certo, né. E muitas vezes hoje a gente faz uma formação de 3 meses, como é a formação em educação encorajadora, e já quer sair
reinando, né? E não é assim que acontece, né? Eu queria muito que fosse também, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, essa mentalidade que você tem, né, de eu vou para a arena, né? Eu vou fazer as coisas acontecer. Então, fez uma transição de carreira, saiu do CLT e foi, né, de cabeça e fazer as coisas acontecerem. Você está nesse momento de semear, de já ir distribuindo, compartilhando, transbordando todo o seu conhecimento. E aí, se posicionando dessa forma, né, estratégica, entendendo que você também precisa cobrar, então, até onde você vai o quanto aquela palestra gratuita, ela é estratégica para que no final você ofereça para aquele público o seu acompanhamento pago, né? É a mesma coisa de fazer lives. Hoje a gente tem os eventos nas redes sociais, os eventos gratuitos, e no final faz uma venda, né? Oferta algo pago. Então é assim que funciona, né? E nesse movimento, né? Tá todo mundo. Né, a gente precisa disso para que as coisas aconteçam, né? Senão não acontece, né? Senão, se a gente ficar só esperando os pais baterem na nossa porta, querendo contratar o nosso trabalho, isso não vai funcionar, né? Essa mente de empreendedora, para quem trabalhou por muito tempo no CLT, é uma transição difícil. Eu há pouco entrei na comunidade e essa troca de experiências ela é muito rica, né? Porque a gente consegue também ter clareza de outros caminhos, né? Então, para além dos caminhos que eu já tenho estabelecido, numa conversa ou outra, num encontro ou outro, eu tenho outras ideias. E aí, de acordo com a minha agenda de dona de casa, de mãe, etc, etc. Eu coloco ali firme na minha agenda. Eu sou uma pessoa que eu cumpro bem com cronograma e cumpro bem com meta e objetivo. E aí eu coloco ali na minha agenda 2 dias para produzir conteúdos, 2 dias para produzir conteúdos. Um dia para a construção do meu site, um dia para a construção do meu site. Então, um dia para ligar para escolas, então é um dia para ligar para escolas. Então, eu costumo ter essa organização muito séria de cumprir com a minha agenda, né? Isso facilita porque eu vou vendo as coisas acontecendo passinho a passinho. Tenho o objetivo de gravar alguns cursos, então tem ali conteúdo dos meus cursos. Então, um dia da semana, numa parte da manhã, eu pesquiso conteúdo, eu faço a montagem de slides, eu pesquiso plataformas, então tudo isso ele é muito, é muito solidificado ali, né? Estou colocando a base sólida e caminhando, né? Sempre caminhando. O meu movimento ele é sempre de caminhar, sempre de estudar. Então, eu tenho ali religiosamente o momento do estudo. Então, separo ali 1 hora e meia e estudo, né? Porque eu sei que aquilo vai me encher de bagagem. Eu vi naquela aula que esse conteúdo é bom para um curso que eu quero montar. Eu já vou lá e abro a pastinha e faço. Então, essa tem sido a minha jornada de empreendedora, né? Acho que no início, né, dessa transição é um pouco confuso, né? Porque a gente não tem essa experiência de empreender. Mas depois vai clareando porque a gente vai ver as coisas acontecer. Eu vou vendo que as escolas abrem uma porta, os pais se abrem para me ouvir, né? Aí, como você falou, ali naquele grupo de senhorinhas, teve uma vez que eu lembrei que eu não comentei, mas uma das palestras que eu fiz no parque, que veio um pai que nem foi lá, caiu de paraquedas ali com o filho no parque, viu que eu estava ali, ele já me perguntou se eu atendia, como que era, né? Deixei meu contato com ele, né? Então, agora vamos aguardar. Então, esses pequenos momentos, eles vão, assim, abrindo realmente portas, porque as pessoas vão conhecendo a gente, as pessoas vão confiando na gente,
As pessoas vão vendo que o que a gente fala tem sentido, né? Porque elas colocam em prática. E também tem sentido porque eu própria vivo, né, a educação respeitosa na prática. E eu sempre falo, é o caminho mais difícil, mas é o melhor caminho, né? O caminho da educação tradicional é o caminho mais fácil, né? Mas a longo prazo não é bom para ninguém. Então, aqui em casa, sempre que eu estou atendendo, sempre que eu estou em uma live, sempre que eu estou falando sobre, eu falo, eu vivo isso aqui no meu dia a dia, né? É difícil, mas a gente se empodera, a gente se dispõe, a gente coloca em prática e vê que funciona. Então, eu tenho como falar que funciona ali no longo prazo, e funciona, né? Não é que funciona que a criança vai ser consertada, é que o adulto vai se melhorar, vai se conhecer, vai fazer diferente, vai fazer melhor pela sua família, com o conhecimento, conhecendo ali as linguagens do amor, conhecendo ali a melhor maneira de se comunicar, conhecendo como acolher, sabendo como que é a criança, como ela se desenvolve, entendendo ali os passos do desenvolvimento, que aquilo ali é comum, que a gente vai direcionar, vai orientar. E dessa maneira, vivendo na prática, eu vejo que as pessoas, elas vão se aproximando, né? Então, vejo que esse viver na prática é importante. Sim, é algo que muitas vezes os pais têm um discurso assim: "Ah, na teoria é lindo, mas na prática o bicho pega", né. É muito difícil de colocar em prática uma educação encorajadora. E sim, né, é difícil porque é uma mudança, eh de crenças, né, crenças enraizadas na cultura da sociedade, né, que tem um olhar muito, um 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 olhar da educação que não é educação, que é violência, né, porque educar não é bater, educar não é deixar de castigo, disciplinar uma criança não é fazer ela, sofrer uma punição, né, e sim guiar, instruir, conduzir, né, então a gente ressignificar isso é desafiador, né. Só que eu falo muito para os pais: "Qual difícil você escolhe?", né, o difícil de mudar esses padrões agora, ou difícil de se desconectar dos filhos, né, porque isso acaba acontecendo, né, ou difícil de trazer danos para a saúde mental, para a saúde emocional, danos para a relação, danos em longo prazo, né. Então, quando a gente entende que a infância deixa um legado, que o que acontece na infância não fica na infância. Quando a gente entende que os pais, sim, são os líderes da família e como bons líderes, eles precisam ter essa coragem de assumir a responsabilidade por despertar o potencial dos filhos, para que naquela base, então, da infância, na adolescência, aquilo seja nutrido do que eu quero que o meu filho desenvolva, né? O que eu vou colocar aqui para que ele se desenvolva da melhor maneira possível, né? Então é uma mudança, nenhuma mudança é fácil, né? Uma mudança de casa não é fácil, uma mudança de cidade, de país não é fácil, uma mudança de trabalho não é fácil, mas é possível, né? E é muito gratificante depois, né? Não só em longo prazo, porque muitas vezes a gente fala isso, né? Ah, é uma educação só com foco no longo prazo, mas os resultados você também já vê no imediato também, né? Às vezes a forma como você está se comunicando, quando você muda a sua postura, isso automaticamente muda, tira a criança daquele estado de reatividade, por exemplo, e aí já muda o comportamento dela. Então, esses ajustes, eles também acontecem um reflexo no curto prazo. Por isso que o programa Encorajando Pais, mesmo sendo em 10 sessões, ele traz resultados maravilhosos, né? Diferente, numa psicoterapia, por exemplo, em que a gente fica lá meses, anos com a criança, né, porque tem uma outra proposta, no Encorajando Pais, como é um programa focado no desenvolvimento das habilidades parentais,
o retorno, os resultados são rápidos, né? Os pais conseguem ali fazer esses ajustes e já terem uma mudança no próprio comportamento que reflete na mudança de comportamento dos filhos, né? Isso é muito legal, né? Eu vou contar rapidinho como que não é só a longo prazo, né? Minha criança de quase 4 anos, ela é braba. E em certo momento ela ficou bem braba e falou assim: eu quero ficar sozinha. E foi pro quarto, né? Que é a maneira dela de se acalmar é essa. A gente já conhece. E aí, daqui a pouco, ela voltou assim: mamãe, eu já respirei 10 vezes. Agora eu estou mais calma. Então, não é só a longo prazo. E sim, o viver na prática, no dia a dia, o programa Encorajando Pais, na prática, no dia a dia, a gente percebe a mudança, né? A gente percebe quando a gente conversa com as famílias e vê esse feedback de que colocou já, às vezes nem colocou em prática, já sabe, já passou por aquela sessão, já entendeu aquele conteúdo, às vezes nem colocou em prática, já mudou algo nele, né? No pai, na mãe, e só isso já muda o olhar, né? Já muda a percepção. E aqui vale, né, o que você sempre fala, que fica na infância, o que acontece na infância não fica na infância. E o que eu sempre costumo pensar e falar é que a infância, ela precisa ter uma fundação, uma base sólida, de muita conexão, experiências boas, positivas, e é preciso sim estudar para isso, é preciso conhecer, é preciso quebrar ciclos, né, para que a gente enxergue o novo, né, não só faça o que sempre foi feito. Gerações novas precisam de uma educação nova, né? Não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. São frases que eu costumo falar nos grupos. Então, um novo olhar, né? um novo olhar e se permitir fazer, né? Tirar esse medo, às vezes, que tem, essa insegurança de que, vou ser manipulado pela criança, vou ser dominado pela criança. Não, a gente olhar com respeito, né, e igualdade, né, ser essa liderança, essa autoridade, liderança modelo, né, e não o autoritarismo, né, tem essa grande diferença. Sim. Maravilhoso, Jaque, foi uma delícia bater esse papo com você. Você que chegou por aqui, está com a gente aqui até agora, espero que você tenha gostado também. Deixe seu comentário aqui abaixo do nosso vídeo, do nosso episódio. Aqui abaixo também a gente tem o link para que você possa conhecer mais o trabalho da Jaqueline, então acompanhá-la aí no Instagram, contratar o trabalho dela, enfim. Ela já falou que está na Zona Sul de São Paulo, mas eu acredito que você atende online também, né, Jaque? Sim, atualmente todas as famílias que eu atendi foram online. E os espaços públicos são escolas e parques, mas estou aí, pode me chamar. Meu arroba tenho perfil profissional que eu estou construindo, que é o arroba parentabilizar, né? E tenho o meu pessoal, que é o arroba jaque.santos.educar. Aí depois acho que vai vir no link, né? Aqui na descrição você encontra, e deixo aqui também o convite para você que quer se tornar um profissional da educação parental, um dente de leão da educação encorajadora. Aqui abaixo você também encontra informações sobre como fazer a nossa formação, a nossa certificação e fazer parte do nosso movimento, né? Jaque, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui, de compartilhar um pouquinho com vocês. Obrigada pelo convite, Aline. Um beijo e até o próximo episódio.